Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora dos anjos, medianeira de Deus e dos homens. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos uma tenda para 3. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que dizer, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, este dia que celebramos liturgicamente a transfiguração de Jesus é de uma capital importância para a nossa vida de fé, como foi absolutamente essencial para estes 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago. Na verdade, com a transfiguração, Jesus mostra em plenitude a sua humanidade e a sua divindade. Vai dar a entender aos apóstolos de ontem e de hoje, e portanto a nós, que a ressurreição ultrapassará a morte. A vida vencerá a morte. A eternidade, a escuridão. E isto deveria ser para nós a mesma coisa que foi para aqueles apóstolos. Eles não entenderam tudo logo, o texto diz-nos claramente, porque perguntavam entre si: mas que é isto, ressuscitar dos mortos? Não havia essa experiência. Ressuscitar por si próprio nunca tinha acontecido. Mas quando Jesus foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia, estes apóstolos lembraram-se desta passagem. Partilharam provavelmente com os outros apóstolos, e foi esta passagem que os levou a dar a vida por Cristo. Porque perceberam que depois da morte vem a vida ressuscitada. E portanto é um convite para nós, todos nós que hoje estamos aqui reunidos, seja fisicamente, seja pelos meios de televisão, que nós devemos ser, é um convite veemente do Senhor para vivermos como seres transfigurados. Transfigurados na luz do Senhor, nas suas vestes brancas, na sua humanidade, que é inseparável da sua divindade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Até nos momentos mais difíceis, de dor,
que uma doença, da perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de marido, mulher, enfim, de amigos, de um acidente horrível, seja que tipo de dor for, esta passagem deve-me lembrar a mim que eu sou transfigurado, que este episódio de dor que me aconteceu na vida não é a última palavra, não é o último acontecimento, que depois da dor vem a ressurreição. Por isso mesmo, devemos ser no mundo inteiro, onde quer que estejamos, imagem de seres transfigurados. É claro, para que possamos viver assim, não há toques de magia no cristianismo. O cristianismo não é uma religião. Quer dizer, mas é uma pessoa. É a definição do catecismo católico. O cristianismo é uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. E reparem o percurso. Jesus levou estes 3 apóstolos a um alto monte. Todos sabemos que o monte é, por excelência, o lugar privilegiado de encontro de Deus com os homens e dos homens com Deus. E porquê? Porque à medida que nós vamos subindo, vamos deixando tudo mais em silêncio. Começamos a ganhar novas perspectivas, novas visões, novos horizontes. É assim. Se estivermos sempre com os pés na terra e os olhos na terra, nunca conseguimos descobrir a profundidade de Deus. Nunca. Será que já alguma vez subimos a um monte? Espiritualmente? Será que algum dia já vivemos esta experiência de encontro com o Senhor? Reparem que é tão boa, tão boa, tão boa, que o próprio Pedro, vivendo com Jesus há quase 3 anos já, vai dizer: Mestre, como é bom estarmos aqui. Na nossa vida, já podemos dizer isto do Senhor? É claro, se ainda não tivemos este encontro, não podemos experienciar uma coisa que não vivemos. Subamos ao monte. Deixemos de ser tocados e encontrados por Deus. E há 2 caminhos que alicerçam a nossa fé. A figura de Moisés e de Elias. Sabemos que com Moisés veio a lei do Senhor, os mandamentos, indicações precisas que nos conduzem até a Deus. Não tentemos aldrabar os mandamentos, é? Não caiamos na ilusão de que o mundo esqueceu os mandamentos, porque os mandamentos são eternos. O que era pecado ontem é pecado hoje. Os mandamentos não sofreram nenhuma revogação nem alteração com a vinda do Senhor, a não ser vivê-los com amor, como tábuas de salvação. Mas não basta, e por isso aparece Elias, e com Elias vem o dom da profecia, o dom da palavra, o contacto com as Sagradas Escrituras. Quantos de nós temos Bíblia em casa? Quase todos, se calhar, não é? Há quanto tempo ela não é aberta? Será que alguma vez lemos um Evangelho, pelo menos? Será que alguma vez lemos o Novo Testamento, pelo menos? E porquê é que isto é determinante? Porque no meio daquela teofania significa Deus que aparece nas suas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus na nuvem, Jesus transfigurado e a voz que se ouviu da nuvem. E o que é que dizia? Este é o meu Filho muito amado,
escutai-o. É a condição essencial para termos o encontro com Jesus. Escutá-lo. Escutá-lo. E como é que nós podemos escutar a Deus? De várias formas, é verdade. Por uma homilia, pela leitura de um livro, por um acontecimento, por uma experiência, enfim. Mas sem dúvida nenhuma que o lugar privilegiado de encontro com Deus, de escutar a sua voz, está aqui. Está na Sagrada Escritura, que é Ele próprio. Irmãos e irmãs, dentro de pouco tempo, o pão e o vinho vão se transformar no corpo e no sangue de Cristo, certo? Em Jesus, portanto. E Jesus quem é? É a palavra de Deus, aqui, que se faz carne e que se dá alimento em nós. Eu posso ir à comunhão todos os dias, mas se eu não saber quem comungo, que alteração isso provoca em mim? Porventura, podemos nós amar o que não conhecemos? Como é que é possível? Fiz-me entender. Não podemos conhecer a Jesus que não seja através das Sagradas Escrituras. É Ele próprio. Por fim, irmãos e irmãs, que este dia da transfiguração seja para nós o mote de convertermos a nossa vida, de adesão ao Senhor, de vivermos como verdadeiros filhos de Deus, que esta passagem nos antecipa, de vivermos como seres transfigurados e seres ressuscitados, que ganhemos força, porque quem tem Deus não há nada que o derrube, nem a morte da pessoa mais querida que eu tenho. Até falo por experiência própria. Nada. Nada. Sei que um padre nunca deve falar de si, mas se eu olhar para a minha vida para trás e perguntar o que é que os meus pais me deixaram de maior, e deixaram tanto, foi o dom da fé, pela qual eu conheço Cristo, pela qual eu sou feliz, pelo qual eu quero vos servir a todos e a cada um, todos os dias da minha vida. Que o Senhor nos encontre com o coração disponível para o acolhermos e por Ele sermos transfigurados.